A atleta mundialmente conhecida como a melhor da categoria e que era o rosto americano nas Olimpíadas, Simone Biles, tomou uma decisão que chocou o mundo. Ela se retirou do esporte no meio da competição olímpica, sendo que todos os patrocinadores, os fãs e a mídia esperavam que ela, devido ao grande talento, sendo a favorita da modalidade, conseguisse não apenas uma, mas sim várias medalhas de ouro. Tudo começou quando, nas Olimpíadas de Tóquio, ela sentiu uma espécie de bloqueio mental que a desorientou durante a competição, a fazendo cometer alguns erros. Então, em seguida, ela se retirou da competição, afirmando que tenho que me concentrar na minha saúde mental e não comprometer a minha saúde e meu bem-estar. Mas o motivo vai muito além disso. Passa também pela alta pressão por resultados, os problemas emocionais que ela já vinha acumulado por bastante tempo, mas o que mais chama atenção é como ela foi abraçada pelos demais atletas. Afinal, a maioria deles também reclamam desse mesmo problema. Como o atleta olímpico mais condecorado de todos os tempos, o nadador Michael Phelps, que devido a esse problema já se aprofundou em depressão e pensamentos suicidas, sendo a ansiedade e a depressão problemas muito comuns entre atletas de elite. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Hoje na Psicologia, que falamos todos os dias sobre temas ou notícias atuais do universo do comportamento e da mente humana. A questão é que isso pode talvez simbolizar a mudança de um paradigma dos atletas de alto nível, pois faz parte desses atletas se submeterem a um estresse sobrenatural, estresse esse que sempre fez parte das competições. Mas, para quem curte psicologia, isso vai muito além do esporte. Vai para praticamente tudo, e nisso ficam as 5 lições de saúde mental que podemos aprender dessa história toda. Vamos para a primeira lição. Em primeiro lugar, nada impede de uma pessoa ter sucesso e ter problemas mentais. Sendo que Simone Biles, há muito tempo, já vinha reclamando de problemas de ordens mentais. Não só ela, como vários atletas já vinham reclamando desse problema. Problema esse que também está nas empresas, está nas famílias, está em todo lugar. Nisso, quando uma pessoa vê outra pessoa famosa, logo pensa que aquela pessoa é bem-sucedida em tudo, como se a vida daquela pessoa fosse um comercial de margarina. O que vai na contramão de grande parte dos estudos científicos que correlacionam a fama a problemas de ordem mental, pois a fama é algo em que a pessoa tem que brigar diariamente para se manter no mesmo lugar. E o pior é em muitas vezes ver, por exemplo, no Instagram a pessoa querer vender um estilo de vida perfeito que ela mesma não possui, como se a vida dela fosse perfeita enquanto tem uma caixa de antidepressivos em cima da geladeira com hora marcada para ela tomar e os seguidores tentando imitar aquele estilo de vida perfeito que o outro tenta mostrar que tem. Sendo que a fama, muitas vezes, é ilustrada pelo que disse a Rainha de Copas em Alice no País das Maravilhas, em que ela fala: "No meu reino você tem que correr o máximo que você puder, apenas para ficar no mesmo lugar." Pois é, a fama funciona dessa maneira. Por isso que nada impede de a pessoa famosa ter problemas mentais, nem mesmo aquelas do Instagram que tentam provar o contrário. Em segundo lugar, é uma pressão que tem limites. Enquanto algumas pessoas defendem a ideia de hard work, a ideia do coaching de treine enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, persista enquanto eles descansam, tem também o outro lado da moeda que ninguém conta, que é o fato de que o ser humano aguenta somente até certo ponto. Isso é algo que cabe a todo mundo. Se isso acontece com atletas de alto desempenho, por que não vai acontecer com qualquer pessoa? E quando vivemos uma cultura competitiva que vai contra isso muitas vezes? Não importa quem seja a pessoa, todo mundo tem um limite de estresse. Limite esse que jamais pode ser interpretado como fraqueza. Inclusive, a palavra estresse vem em sua origem da engenharia de materiais, em que estresse significa o quanto que aquele material aguenta ficar sujeito a algum tipo de força sem ser danificado ou alterado. Sendo que, da mesma forma que tudo e qualquer material tem o seu limite de estresse, com o ser humano não é nada diferente, é a mesma coisa. Até mesmo com um atleta de alto desempenho, que tem toda uma assistência para brilhar e que dedica de 5 a 8 horas por dia treinando. Todo mundo tem um limite. Em terceiro lugar, é uma consequência que afeta todo mundo. Mais tarde, após ter tomado a decisão, ela deixou bem claro que o estado mental dela poderia afetar a equipe como um todo. Ou seja, o estresse sobre a pessoa
pode também afetar os outros à sua volta. Da mesma forma que muitas vezes pode ser essa mesma também a motivação para a pessoa se tratar, em que ela, ao reconhecer isso, ela tem a noção de que é hora de parar e buscar ajuda. Pois, na verdade, ela não estaria ajudando somente ela, estaria ajudando também aos outros através da ajuda a si mesma. A questão é que as pessoas realmente importam, e o que uma pessoa sofre pode também afetar todas as outras. O legal de tudo é que muitas vezes o amor por essas pessoas é justamente o que pode ser motivo de mudança. Como, por exemplo, a mulher fumante que nunca conseguiu parar de fumar, mas que engravida e durante a gravidez ela não põe um cigarro na boca. A mesma coisa acontece com a pessoa com depressão. A pessoa muitas vezes entra em um estado terrível em que ela sofre e os outros à volta dela também sofrem, pois afinal amam ela. E isso a encoraja ao tratamento. Então, sim, a saúde mental é algo que afeta todo mundo. Em quarto lugar, muitas vezes uma luta pode ser coletiva. Além dela ter lutado agora pela saúde mental e ter denunciado isso em público, ela também já fez isso outra vez ao falar corajosamente em público sobre o abuso sexual que ela sofreu do ex-médico. Porém, dessa vez, ela quebrou um padrão histórico de sempre as vítimas do esporte ficarem quietas. E logo após ela quebrar o silêncio, outras pessoas que passam pelo mesmo problema também vieram atrás dela, reclamando do mesmo problema. Problema esse que até antes era um elefante na sala, que todo mundo, que todo atleta via, mas raramente alguém comentava sobre isso. Então, muitas vezes, apenas pelo fato da pessoa lutar por ela, ela também acaba lutando pelos outros. Basta você ver também escândalos sexuais em que, por exemplo, uma vítima conta para uma outra pessoa e tal pessoa conhece outra que também passou pelo mesmo problema, então nisso vão se conhecendo várias pessoas que tiveram problema com aquela outra pessoa que assedia as outras e conseguem derrubar aquele assediador da empresa que até antes era intocável. E o mesmo acontece agora em relação à saúde mental. Quantos atletas sofrem com isso e ficam quietos por meio de perder o patrocínio, ou ouvir críticas dos fãs, ouvir críticas dos jornalistas esportivos? Pois é, então muitas vezes a pessoa, ao lutar pela saúde mental dela, ela também está lutando pela dos outros. Em quinto e último lugar, a saúde mental ainda não é levada a sério. A saúde mental sempre foi um tabu, seja no esporte, seja em qualquer local da sociedade. Quem nunca ouviu alguém falando que depressão é frescura? Pois é. Basta você ver que muitas pessoas criticaram ela, falando que ela era fraca, falando que ela era incompetente, a condenando, falando que ela trouxe vergonha ao país dela. Mas será que esses mesmos comentários iriam acontecer se ela, por exemplo, quebrasse o osso da perna durante uma acrobacia? Com certeza que não. Isso acontece porque, infelizmente, as pessoas ainda acham que saúde mental é frescura e muitas vezes até associam problemas de ordem mental com fraqueza, o que vai completamente na contramão da realidade. Inclusive, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, reconhece que a depressão é a doença mais incapacitante do mundo. E é decepcionante que, em pleno século XXI, a gente ainda tem pessoas que dizem que depressão é frescura, que dizem que estresse é frescura, que dizem que ansiedade é frescura, sendo que quem trabalha na área clínica, no caso em se falando de depressão, sabe muito bem que a maioria dos pacientes com depressão prefeririam 1000 vezes quebrar a perna do que ter depressão. Então, não, a saúde mental não é frescura. É tão importante quanto a saúde física, o que muitas vezes chega a ser triste, afinal, muitas vezes as pessoas que dizem que é frescura são as que mais sofrem e não buscam ajuda. Sendo que da mesma forma que um pássaro precisa das 2 asas para poder voar, as pessoas também precisam tanto da saúde física quanto da saúde mental para poderem viver. Quer mais vídeos diários como esse? Então se inscreva no canal e ative o sininho. E nos ajude na nossa vaquinha online para a gente montar o nosso estúdio profissional de criação de conteúdo. Ao ajudar com qualquer valor, você se torna um dos membros fundadores do projeto, tendo seu nome na lista que vai aparecer na descrição de todos os vídeos do canal. Entre para a vaquinha clicando no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário. Até mais, te espero no próximo vídeo.